Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 16 de junho, e o tema do estudo de hoje é Eu sou José, seu irmão. E o texto bíblico que é a base do estudo de hoje está em Gênesis capítulo 45, dos versos 1 a 3. E essa passagem bíblica nos diz o seguinte: Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Foi naquele exato momento, quando Judá falou sobre o mal que cairia sobre seu pai, que José gritou e depois se deu a conhecer a seus irmãos. Essa expressão, muitas vezes usada para se referir à autorrevelação de Deus, sugere que foi Deus quem se revelou ali. Ou seja, o Senhor mostrou sua providência, mesmo apesar das fraquezas humanas. Os irmãos de José não podiam acreditar no que estavam ouvindo e vendo. Assim, José foi obrigado a repetir: Eu sou José, o irmão de vocês, conforme o capítulo 45, verso 4 de Gênesis. E é apenas a segunda vez, quando ouviram as seguintes palavras precisas: que vocês venderam para o Egito, conforme Gênesis 45, verso 4. E foi quando José citou essa frase que eles acreditaram. Então José declarou: Deus me enviou, conforme o verso 5 do capítulo 45 de Gênesis. Essa referência a Deus tem um duplo propósito. Serve não apenas para assegurar a seus irmãos que José não tem ressentimento em relação a eles, mas também é uma profunda confissão de fé e uma expressão de esperança, porque o que eles fizeram foi necessário para o grande livramento e a sobrevivência de uma posteridade. José então exortou seus irmãos a irem para seu pai, a fim de prepará-lo para vir ao Egito. Ele proferiu palavras específicas sobre o lugar em que habitaram, isto é, Gósen, famoso por seu rico pasto, o melhor da terra, conforme Gênesis 45, versos 18 e 20. José também cuidou do transporte. Carroças foram fornecidas, o que convenceria Jacó de que seus filhos não estavam mentindo para ele sobre o que acabaram de vivenciar. E isso está em Gênesis 45, verso 27. No final da história, tudo ficou bem. Os 12 filhos de Jacó estavam vivos. Jacó, então, era chamado de Israel, conforme Gênesis 45, verso 28. E a providência de Deus havia sido manifestada de maneira poderosa. Essa é com certeza uma das histórias mais lindas e mais impressionantes que conhecemos em toda a Bíblia Sagrada. E o que impressiona nessa história foi como Deus transformou toda uma história de tragédia, toda uma história de pecados, toda uma história de acidentes e decisões completamente erradas em um final feliz, em um final onde toda a família estava reunida e, o melhor de tudo, toda a família com o coração nas mãos de Deus, servindo ao Senhor, e todos conscientes de que se eles estavam juntos, de que se finalmente um pai reencontrou seu filho, foi porque todos eles eram um alvo da graça e do amor de Deus. E todos adoravam a Deus conscientes disso. Eram gratos a Deus por isso. E essa lição maravilhosa é o que nós precisamos colocar diariamente em nossa casa. E seja qual for a circunstância difícil que você esteja vivendo hoje dentro de casa, confia no Senhor. Seja fiel a Deus. E assim como Ele mudou toda essa história difícil, problemática e trágica da família de Jacó e seus filhos, principalmente do que aconteceu com José, se Deus fez isso por eles, Ele vai fazer por vocês também. Creia nisso. Confia na palavra do Senhor. E falando na palavra do Senhor, eu te pergunto: você já estudou sua Bíblia hoje? Se não, estude. Não passe o dia de hoje sem ouvir o que Deus tem a te dizer.
Um grande abraço. Que Deus abençoe muito o seu lar. Isso é o desejo de todo o meu coração, que o Espírito Santo estabeleça em seu lar, na sua casa, no coração de todos da sua família, o seu trono e a sua presença. E que em nome de Cristo, todas as barreiras e dificuldades sejam vencidas, mas que você permita que Deus realize isso em seu lar. E com a permissão de nosso Senhor, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!